E a gente começa o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque julgado ao longo da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe agora na reportagem. Por maioria de votos, a Seção 1 de Dissídios Individuais restabeleceu sentença que considerou fraudulento o contrato do ex-jogador de futebol Lincoln Cássio de Souza Soares com o Curitiba Futebol Clube. Na reclamação trabalhista, o atleta alegou que recebia R$50 mil por mês como salário e cerca de R$133 mil por direito de imagem. Como valor referente à imagem fica livre de recolhimentos previdenciários e de repercussão em parcelas, como o 13º salário e férias, o ex-jogador pediu que essa quantia fosse reconhecida como de natureza salarial. A sentença que atendeu o pedido do jogador havia sido mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. Ao julgar recurso do clube, o TRT destacou que o valor da parcela era 3 vezes superior ao registrado na carteira de trabalho, o que evidenciaria que se tratava de parte da remuneração. O clube então entrou com um novo recurso e a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que não houve fraude à legislação trabalhista. Segundo a turma, em regra, os valores relativos à cessão do direito de imagem não podem ser considerados salário, por se tratarem de um ajuste contratual de natureza civil entre o atleta e o clube. O jogador entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Lélio Bentes Corrêa, observou que prevalece no TST o entendimento de que os valores recebidos a título de direito de imagem não têm natureza jurídica salarial. Entretanto, o ministro ressaltou que há ressalvas em relação a hipóteses em que fica efetivamente demonstrado nas instâncias ordinárias o desvirtuamento do contrato de natureza civil, com o intuito de fraudar a legislação trabalhista. O relator citou o parágrafo único do artigo 87-A da Lei Pelé, que diz: quando houver por parte do atleta a cessão de direitos ao uso de imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem. Comprovada a fraude à legislação trabalhista, os valores oferidos pelo atleta profissional integram a remuneração para todos os efeitos legais. O ministro Alberto Bresciani teve o mesmo entendimento do relator. Não resta dúvida que o parágrafo único do artigo 87-A da Lei 9.615 foi introduzido após a vigência do Pacto sobre Exame. Mas assim também acontecia no julgamento do RR 358 de 2014. E o que acontece é que, já naquela época, a jurisprudência do TST se pacificaram no sentido que era preciso observar, caso a caso, para ver se havia ou não fraude, de acordo com o que pontuado pelos tribunais regionais do trabalho na sua competência. E é o caso dos autos. Mas o ministro Caputo Bastos abriu divergência. Para o ministro, não houve fraude no caso. Entendo respeitosamente, ministro Lélio, que esses fatos levantados pelo Tribunal Regional não são suficientes para dizer que houve fraude. Reconheço que já tivemos casos onde a fraude ela se mostrava muito aparente para nós. Mas em que sentido? Não pode ser nesse sentido de que o salário é pago por mês. Isso é uma forma que eles encontram para facilitar até a administração deste contrato. Ao considerar salarial esta parcela, que tinha uma tributação diferenciada pela sua natureza civil, esse atleta terá também que recolher sobre esses valores a tributação própria das questões das parcelas de natureza salarial. A ministra Dora Maria da Costa acompanhou a divergência. No caso concreto, eu também faço defesa da lei, e a lei está aí
a Lei 13.155, de 4/8 de 2015, que limitou a 40%. Antes, e o contrato vigorou em período anterior, então não havia limites. Então, cada caso é um caso. Os elementos fáticos estão aqui, duas premissas, vamos dizer assim, ou tem a terceira, que a imagem do atleta foram pouco explorada. E aí, realmente, é um elemento subjetivo, porque pouco ou muito, eu penso que não me leva a concluir pela fraude. Mas, por maioria de votos, a SDI1 restabeleceu a decisão de primeiro grau que havia considerado fraudulento o contrato do jogador de futebol e, com isso, reconheceu a natureza salarial do valor pago a título de direito de imagem.